Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santos mártires da Revolução Francesa, rogai por nós. Santas Carmelitas de Compiègne, rogai por nós. Então, na conferência anterior, a gente começou aquela digressão, que eu vou continuar hoje, sobre os mártires da Revolução Inglesa, uma coisa que tem a ver com a Revolução Francesa, como nós vamos vendo aqui nos episódios que vão se repetir, né? Eu falei na conferência passada do martírio dos jesuítas, inclusive Santo Edmundo Campion, né? Foi martirizado em 1886. Em 1581, 1º de dezembro de 1581, reinado da Rainha Elizabeth. Ele foi martirizado com mais 2 companheiros, um se tornou jesuíta na prisão, tinha muito desejo de ser jesuíta, mas não tinha dado tempo de entrar antes, né? Mas entrou, foi recebido na prisão. Santo Edmundo Campion morreu com 41 anos, uma idade até avançada para esses padres na Inglaterra. Em geral, eles morriam logo, né? Eram pegos logo, morriam logo, né? Era proibido ser padre na Inglaterra, né? E o que me impressionou muito, eu falei no caso do Santo Edmundo Campion e os companheiros dele, né? A maneira como eles reagiram à sentença de morte, né? Cantando o Te Deum, e o discurso rápido, as rápidas palavras após a sentença, né? Que após o veredito, na verdade, de culpado, de traidores, né? Em que o Edmundo Campion fala uma coisa que é muito atual, né? Certas reviravoltas, certas revoltas, elas, para se justificarem ou tentarem se justificar, elas começam a perder a lógica, né? A lógica da história, né? Então, uma coisa que Santo Edmundo Campion falou ao ouvir o veredito, condenação à morte, eu ainda não disse como é que seria essa condenação, mas condenação à morte, ele falou assim: ao nos condenar, o Senhor, o juiz, né, condena todos os seus próprios ancestrais, que eram católicos como ele, como Santo Edmundo Campion. Ao nos condenar, o Senhor condena todos os seus próprios ancestrais, todos os nossos antigos bispos e reis, tudo o que já foi a glória da Inglaterra, a Ilha dos Santos e a filha mais devotada de São Pedro. Que coisa, não? E quando saiu a sentença, né, que era aquela morte horrível, né, em que ele seria arrastado numa esteira da prisão onde ele estava, que era a Torre de Londres, até o local da execução, que era o Tyburn. Então a sentença dizia no final o seguinte: que ele fosse levado numa esteira até o local da execução e lá seja enforcado e deixado cair vivo, e as suas partes íntimas cortadas, ou seja, castrado, e suas entranhas arrancadas e queimadas à sua vista. A pessoa não estava morta ainda, ele era enforcado, cortava a corda num certo momento, antes que ele morresse, caía no chão, e aí castrava, abria as entranhas, tirava o coração, você ainda estava vendo nos momentos finais da sua vida o que estava acontecendo, né? E depois a cabeça era cortada, os 2 braços e as 2 pernas eram cortados, ou seja, a pessoa era esquartejada, né? E esses pedaços cortados eram expostos na cidade, né? Então essa foi a morte de Santo Edmundo Campion e os seus 2 companheiros. Os ingleses eram muito metódicos, né, cruelmente metódicos nessas execuções.
Então, em vez de enforcar os 3 ao mesmo tempo, eram enforcados separadamente. Primeiro um, os outros 2 vendo todo aquele martírio, toda aquela crueldade, toda aquela ação de açougueiro, né? Para ver se, talvez, quem sabe, um se apostatasse, né? Se convertesse aí ao anglicanismo, alguma coisa assim. Então, Santo Edmundo Campbell não foi o primeiro. Quando chegou a vez dele, o carrasco chegou todo sujo de sangue do primeiro mártir, né? E Santo Edmundo de Campbell passou a mão nos panos e nos braços lá do carrasco, que estava com o sangue do mártir, né? E se benzeu com o sangue do mártir, né? Uma coisa muito grandiosa. Eu coloco aqui uma imagem interessante do padre Edmund Campion e do padre Robert Parsons, né? Sempre, na medida do possível, né, eram sempre enviados pares de padres, né? Se não fosse 2 de uma vez, tinha que ser alguém que tivesse um contato com um padre que já estava lá, para o padre poder se confessar, né? O padre perdoa os pecados dos outros, mas precisa de outro padre para perdoar os pecados dele. Então aqui esses 2 foram juntos, né? O Santo Edmundo Campion e o padre Roberto Parsons, né? O padre Roberto Parsons, ele não foi martirizado, ele conseguiu, não foi pego, como o Santo Edmundo Campion, né? E eu falei também desse convento que tem lá onde era o Tyburn, né, a forca triangular, como está aqui nesse altar, né? Essa forca triangular, esse patíbulo triangular, permitia que fossem enforcadas muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Mas com os católicos, como eu falei, era um por um, né, para infundir terror e talvez a pessoa apostatar, né? Isso é um convento que tem lá, contei a história desse convento na conferência anterior, né? Tem lá relíquias dos santos mártires da Inglaterra. Outras imagens, isso aí é no chão lá onde era o patíbulo, né? A árvore de Tyburn, né? O lugar da árvore de Tyburn, que era onde eram feitas essas execuções, né? Uma imagem de como é que essas execuções eram feitas: a pessoa era colocada numa carroça, e a carroça andava, a pessoa ficava no ar, enforcado, né? E era cortada a corda, etc., naquele processo que eu falei, né? A primeira vítima desse patíbulo aí, né, de Tyburn, foi uma pessoa chamada John Story, que se tornou... Ele não era padre, né, não era religioso, ele tinha se tornado um cidadão espanhol, estava na Bélgica, né, e ele foi atraído para um navio a título de ver alguma coisa que estava lá, e esse navio era um navio inglês que zarpou com ele a bordo e sequestrou, na verdade, o John Story, né? E ele morreu aquela morte horrível dos traidores, né? Essa aqui é uma imagem do John Story, né? Foi beatificado também em 1886 pelo Papa Leão XIII, com muitos outros mártires, né? Foi enforcado, cortado, estripado, castrado e esquartejado, né? e decapitado, né? Eu vou falar aqui uma história ainda nessa conferência de hoje, eu espero, mostrando o comportamento de uma pessoa que não era católica, né, diante da morte, né?
coisa muito triste, mas que faz a gente refletir, né? Quando o filho do Henrique VIII se tornou rei, o Eduardo VI, em 1547, o rei Henrique VIII havia deserdado as suas duas filhas, né? Mary, era filha dele com a primeira esposa dele, Catarina de Aragão, e Elizabeth, que era a filha do Henrique VIII, com Ana Bolena. Ele queria que fosse um homem, só que esse homem era muito doentio devido às doenças transmitidas pelo pai, né, doenças sexualmente transmissíveis para o filho, e o filho morreu logo, Eduardo VI, né? Mas quando Eduardo VI se tornou rei, o John Story falou: ai de ti, ó terra, quando o teu rei é uma criança. Porque ele foi muito manipulado, né? Foi muito manipulado. Fez uma virada, uma guinada muito forte para o lado do protestantismo, né? Então essas coisas fizeram com que houvesse essa vontade de prender e matar o John Story, tá? Obviamente, no reinado de Mary, o John Story estava na Inglaterra, né, aconselhou lá, em muitos aspectos, né, a política do reino de Mary, né? Mas ele então foi pego, sequestrado e levado para Londres e martirizado lá. Em particular, é bom lembrar aqui, ele foi um dos procuradores da rainha Mary, né, no julgamento de Thomas Cranmer, né? Thomas Cranmer era chegou a ser o arcebispo de Canterbury, né? Só que ele apostatou, etc., né? Mas ele, no reino de Mary, ele também foi a pessoa que desfez o casamento do rei Henrique VIII com a mãe de Mary, Catarina de Aragão. Ele foi queimado vivo como herege, né? Não foi como traidor, foi como herege, né? Bom, eu vou aqui falar rapidamente, começando aqui com as últimas palavras de alguns desses mártires na hora da execução, né? Lá já em Tyburn, né? Para ver como é que eles enfrentavam a morte, né? É uma coisa muito interessante. A observação que eu peguei, a primeira aqui, foi assim, que os mártires católicos, né, eles iam para o patíbulo assim como um espírito novo, né? Não era não iam chorando, ou triste, ou acabrunhado, poxa, vou morrer. Eles iam com um novo espírito, né, que nunca se tinha visto uma coisa daquela na Inglaterra, né? Eu até anotei que assim isso faz o episódio das Carmelitas de Compiègne indo para a guilhotina lembra muito a esses mártires da Inglaterra indo para o martírio no reinado da Rainha Elizabeth I, né? Então, eles iam alegres, né? Eles tinham até mesmo um certo humor, né? Eles imitavam nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pelo perdão com que eles davam tranquilamente às pessoas responsáveis pela morte deles, né? Mas tem um aqui que é muito interessante. Esse bem-aventurado Thomas Maxfield, né? Ele foi levado para Tyburn em 1616. Eu vou contar rapidamente a história dele daqui a pouco. E o patíbulo, né? Ele estava adornado com guirlandas de flores odoríferas, né? E o chão estava espargido, né? De
e ervas também de cheiro, que cheiravam, né? Ramos de laurel, né? Etc. É uma coisa impressionante. Eu vou contar por que era isso. Isso o que me chamou a atenção. Mas como? Por que isso e tal? Vou contar o que houve na execução desse bem-aventurado Thomas Maxfield. Tá? Um outro que foi executado lá no Tyburn foi esse Philip Powell, né? Que lá em cima, já com a forca no pescoço, corda no pescoço, ele falou o seguinte: este é o dia mais feliz da minha vida. Porque eu fui trazido aqui a esse ponto para morrer em razão de eu ser um católico, um padre católico romano e um monge da Ordem de São Bento. Que coisa! Santo Campion, Santo Edmundo Campion, né? Que eu já falei, mas assim, as últimas palavras dele foram: eu recomendo o seu caso, o caso dos que determinaram a sua morte, né? O caso de vocês e o meu caso a Deus Todo-Poderoso, né? O escrutador dos corações, aquele que consegue ver os corações das pessoas, para que, ao final das contas, né, nós nos tornemos amigos no céu, onde todas as maldades serão esquecidas. Que coisa! Santo Edmundo Campion, um grande intelectual. O venerável Edward Morgan, que também foi um padre, né? O ministro que estava lá, olha só, eles colocavam o ministro anglicano, né, para falar os últimos momentos do mártir, né? E esse ministro falou: vem cá, mas por que você está tão alegre, né? Você devia estar triste, né? Ele falou: por que alguém ficaria ofendido se eu estou indo para o céu com alegria, né? Porque Deus ama aqueles que dão com alegria. E essa árvore do Tyburn é o contrário da árvore da cruz, né? Que a árvore de Tyburn, do patíbulo de Tyburn, era uma árvore que nunca ficava verde. Ela não tinha vida, né? O contrário da vida da cruz de Nosso Senhor, que é a árvore da vida, né? Eu vou agora falar mais agora já coisas diferentes do que eu havia falado na conferência anterior. Então, o primeiro é esse mártir, Thomas Maxfield, né? Viveu 26 anos. Morreu com 26 anos. Que coisa! Ele foi beatificado em 1929, o Papa Pio XI, né? O pai dele já tinha sido condenado à morte por abrigar padre. Era proibido ter padre na Inglaterra. E quem ajudasse um padre, abrigando, por exemplo, um padre, podia ser condenado à morte. Então, o pai de Thomas Maxfield foi condenado à morte, porque abrigava padre, escondia padre, na verdade, né? O padre Thomas Maxfield foi ordenado no seminário de Douai, em 1615, e em 1616 ele já estava na Inglaterra. 3 meses depois que ele chegou, ele já foi preso. O sistema de espionagem da coroa inglesa era extremamente eficiente, muito malicioso. Conseguia mandar pessoas para o seminário de Douai como se fosse católico, talvez até algum fosse, para saber das coisas. Ó, fulano saiu no dia tal em direção à Inglaterra. Ele descrevia. Alguns deles eram pegos logo, né?
3 meses depois, esse Thomas Maxfield foi preso, né? Ele tentou fugir, jogando uma corda pela janela, mas foi pego lá e foi colocado numa espécie de pelourinho, né? Onde você prende só os pés, não prende as mãos, prende os pés, né? Quando ele foi condenado, foi preso, né? O embaixador da Espanha em Londres, Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, fez o possível para que ele fosse perdoado, mas nessa época, 1616, o rei já não tinha tanta vontade de perseguir a Igreja Católica, mas perseguiu a si mesmo, né? Então, o embaixador não conseguiu nem que ele fosse perdoado, nem que fosse adiada a execução dele, né? Então, na hora que estava prevista para a execução do padre Thomas Maxfield, ele fez uma exposição solene, pediu obviamente a um padre para fazer isso, uma exposição solene do Santíssimo Sacramento, né? Na capela da embaixada, da casa dele, do embaixador, né? Quando o padre Thomas Maxfield saiu da prisão para ir para Tyburn, muitos espanhóis devotos, né, formaram uma guarda de honra para ele, né? E foram os espanhóis que decoraram o patíbulo com aquelas guirlandas de flores cheirosas, né? Odoríferas, né? E espalharam pelo chão aquelas ervas também odoríferas, né? E ele sofreu o martírio, o padre Thomas Maxfield, junto com 2 ladrões, dois criminosos, né? A metade das relíquias de Maxfield estão numa abadia na Inglaterra, perto de Bath, né, que é uma cidade de banhos, né? E outras estão na capela de Santa Ana, lá onde era a casa, o castelo, o palácio, né, do Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar. Eu, pensando nessas coisas, como é que esses santos católicos, santos mártires católicos, morriam lá na Inglaterra, lembrei um pouco da execução dos nazistas, né, depois da Segunda Guerra Mundial, porque eu achei algumas coisas curiosas que eu não tinha pensado que chegasse a esse ponto, né? São as coisas aí que só Deus vai julgar, mas eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dos criminosos nazistas que foram julgados e condenados à morte, né? Então, um deles, o Wilhelm Keitel, né? Ele recebeu os últimos sacramentos antes da execução. O que me faz pensar, né, o mundo americano, né? Obviamente, isso os americanos que permitiram que o condenado recebesse os últimos sacramentos se ele quisesse, né? Então, esse Keitel, que era do alto comando do exército alemão, né, ele recebeu os últimos sacramentos, né? Outro que também recebeu os últimos sacramentos, voltou à igreja. O sucesso, né, a aparência do poder, né, o poder e a aparência do poder, às vezes
levam as pessoas a se afastarem, a se esquecerem das coisas da igreja. Então, o Joachim von Ribbentrop, né, que era o ministro das Relações Exteriores nazista, né, ele retornou ao catolicismo e recebeu os últimos sacramentos antes da execução. Eles foram todos enforcados, né? Quando foram condenados, todos que foram condenados à morte foram enforcados, né? Depois foram cremados e as cinas jogadas para desaparecer, para não ter nenhum culto depois, né? Depois esse Fritz Sauckel, né, também recebeu os últimos sacramentos, pediu, né, para isso, ainda que uma coisa que eu vi, teve alguma ambiguidade, né, sobre qual era o status religioso dele. Também eu não fui mais pesquisar. Tá? Ele foi uma espécie de ministro do trabalho, né, nazista. Esse Julius Streicher, né, era da propaganda, né, era um cara que era ligado à propaganda. E as suas últimas palavras foram Heil Hitler. Era uma pessoa que foi extremamente antissemita. Não? Bom, o regime todo foi antissemita, mas esse aí em particular foi muito antissemita. O Goering, o Hermann Goering, que era o chefe da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, né? Ele já tinha morrido no dia da execução. Na noite anterior, ele mastigou uma cápsula de cianureto e morreu. Apesar de que o guarda ficava olhando com muita frequência, abria uma portinha para ver se ele estava, porque eles, obviamente, os países que condenaram essas pessoas queriam que eles fossem executados, né? O Goering conseguiu se matar. Um outro, Hans Frank, né, as últimas palavras dele foram: eu peço a Deus que me aceite com sua misericórdia. Né? E dois não disseram nada, esse Wilhelm Frick e o Alfred Jodl. Alfred Jodl era do alto comando, esse Frick era como se fosse o ministro do interior. Né? Eles não disseram nada. O Jodl estava muito, muito chateado por ter sido considerado um criminoso de guerra. Né? Guerra é guerra, você tem muita situação, se você quiser realmente condenar alguém, você vai achar coisa para condenar. Mas o Jodl, desses todos aí, era o menos, por todas as coisas que se conhecem, era o menos culpado. Né? Todos eram culpados, dos culpados, o menos culpado. A família ficou muito triste com a morte dele. Mas assim, é para mostrar, em primeiro lugar, a diferença da morte dos mártires da Inglaterra, né? Não tinha nenhuma alegria na hora da morte aí, né? Alguns se arrependeram, etc. Né? E aí só Deus aí na sua misericórdia aí é que sabe aí o que aconteceu com a alma deles, né? Mas se quisessem, poderiam receber os sacramentos católicos, se eles pedissem. Né? A Revolução Francesa não havia mais, a partir de um determinado momento, não havia mais essa possibilidade. Bom, Thomas Cranmer, né? Esse Thomas Cranmer tem muita coisa para falar sobre ele. Eu vou falar algumas coisas resumidas, porque vale a pena, porque é muito ilustrativo da história, né? Esse Thomas Cranmer, obviamente, ele era um religioso católico, né? Uma capacidade intelectual muito grande. Em janeiro de 1532, ele foi nomeado embaixador na corte do imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era o Carlos V. E lá ele encontrou o Andreas Osiander, né? Um cara muito curioso, eu vou falar uma coisa depois aqui muito curiosa, mas que é o protestante mor, né, de Nuremberg, né? Cidade
aonde o Thomas Cranmer estava. E eles se tornaram amigos, né? O Cranmer e o Osiander, né? E o Cranmer se casou com Margaret em 1571, que, aliás, que morreu em 1571. E essa Margaret era a sobrinha da esposa do Osiander, tá? E ela já foi a segunda esposa do Cranmer, né? A primeira se chamava Joan. Isso aí eu fui um pouco atrás para até um certo nível de profundidade, né? Ele casou com uma outra pessoa quando ainda não era padre, né? Mas já mostra um pouco aí um certo viés do Thomas Cranmer, né? E quem fez o casamento do Thomas Cranmer com essa sobrinha da mulher do Osiander foi o Osiander, né? Em julho de 32. O Cranmer e essa Margaret tiveram pelo menos 2 filhos, que eu detetei aqui, uma também chamada Margaret e um homem chamado Thomas. Margaret casou 3 vezes, casou mais 2 vezes depois do casar com o Cranmer, né? Em 32, ainda, né, já mais pouco depois do casamento, 3 meses, 4 meses depois do casamento, o Thomas Cranmer foi chamado de volta para Londres, né, para ser o arcebispo de Canterbury. O arcebispo anterior, que era o William Warren, né, foi o arcebispo que fez o casamento do Henrique VIII com Catarina de Aragão. E o Thomas Cranmer ia ser o arcebispo de Canterbury, que iria desfazer, entre aspas, né, mas para a satisfação do rei, o casamento que o William Warren havia celebrado, né? Bom, o Cranmer foi consagrado arcebispo em 1533, né? Quando o Cranmer morreu, vou falar já o que aconteceu com ele. Essas coisas que são interessantes às vezes na história, né? De que é que a mulher do Cranmer ia viver? Não, ela ficou com um bem importante do Cranmer, que eram terras de um monastério, né, que haviam sido confiscados pelo Henrique VIII. O Henrique VIII dissolveu todos os monastérios da Inglaterra, né, e foi dando para os seus favoritos, para as pessoas que ele queria dar, e deu alguma coisa para o Cranmer. E então a mulher do Cranmer ficou com com essas terras monásticas, né, que o Cranmer tinha recebido. Esses bens monásticos foram muito decisivos, né, para não permitir o retorno do catolicismo na Inglaterra, né? Ninguém queria devolver aquelas terras, né, as rendas que havia naquelas terras, né? Mesmo que você dissesse, não vou pedir para você devolver e tal, mesmo assim a pessoa diz, não, então tá bom, eu retorno ao católico. Não era assim, né? Não era simples isso aí, né? Tanto que no reino de Mary, a rainha Mary, ela era católica, o reino era católico, a maioria das pessoas ainda eram católicas, mas muitos dos nobres não eram e não voltaram à Igreja Católica. Alguns pensaram, não vou perder meus bens agora, né? Uma coisa interessante, esse Osiander era um cara de nível intelectual. Foi ele que supervisionou a publicação do livro do Copérnico sobre o sistema
solar, né, o sistema heliocêntrico do Copérnico, né? Ele supervisionou a publicação e escreveu um prefácio para tornar a publicação possível, né? Porque tanto no lado protestante, né, lá na Alemanha, onde esse Osiander estava, né, como na Igreja Católica e tal, ninguém iria aceitar uma teoria, dizer, não é assim, é assado, sem prova. O Copérnico não tinha prova, né? A teoria do Copérnico funcionava, mas a teoria do Ptolomeu também funcionava, né? As previsões, supondo que o sistema solar é geocêntrico, né? Funcionava, né? Inclusive, quando eu fiz um curso de astrodinâmica no Observatório Astronômico lá no Rio de Janeiro, tudo foi feito com base no sistema geocêntrico. Tudo funciona direitinho, né? Você consegue prever eclipses, você consegue ver a hora que o Sol vai nascer, tudo isso. Então, assim, é por isso que esse Osiander, para que os luteranos não mandassem queimar o livro, né, do Copérnico, né, ele fez um prefácio, não, isso aqui é tudo hipótese, né, é só para facilitar os cálculos, né. Se Deus permitir, eu vou dar umas conferências sobre esse assunto aí, Galileu, tá? No futuro. Isso aqui são as armas que o Henrique VIII deu ao Thomas Cranmer, né? Thomas Cranmer fez, depois do Henrique VIII, e já um pouco no Henrique VIII também, o livro das preces comuns, das orações comuns, que era o devocionário, vamos dizer assim, em cima do qual todo inglês deveria fazer as suas orações, etc., né? Escrevia muito bem o Thomas Cranmer, eu já falei isso muitas vezes, né? Pessoa que escreve muito bem, se for para o lado do mal, é um perigo, porque agrada, a pessoa vai gostando, vai lendo, vai ficando, né? Então, Thomas Cranmer é um desses, né? Existem outros assim, né? Como Ernest Renan, por exemplo. Escreveu muita coisa errada, né? Coisas absurdas em relação a Nosso Senhor Jesus Cristo, a vida dele, etc. Uma presunção intelectual grande, né? Então aqui é o escudo de armas, as armas dadas ao Thomas Cranmer pelo Henrique VIII, já arcebispo de Canterbury, que é o primaz da Inglaterra, né? O arcebispo de Canterbury é o primaz da Inglaterra, né? Então, assim, eu botei, inclusive, o escudo aí, porque eu acho interessante, só chamar a atenção, sem nenhuma... O branco, né, é o argent, né, o prata, né? Os termos da heráldica, né, são os termos franceses, né? Chevron, né, é essa coisa azul que está aí, se chama chevron, tá? O chevron tem essas folhas de 5 folhas, né? 5 foils, né? E os pelicanos são sable, são pretos, né? E o chevron é azure, né? É interessante. E, obviamente, dá para ver aí, né, que o pelicano está sangrando, né? O pelicano é aquele símbolo da caridade, né? Ele arranca como a própria carne para dar para os filhotes, né? Então ele é assim, de certa forma, um símbolo do sacrifício de Nosso Senhor, que deu o seu corpo e o seu sangue para a nossa salvação, né?
Então, quando a rainha Mary, né, assumiu o trono da Inglaterra, depois da morte do Eduardo VI, né, ela mandou prender o Cranmer, né? O Cranmer tinha feito muita, em termos de justiça, que eu digo, em termos de lei canônica, etc., mas, assim, aos olhos de Mary, pô, ele basicamente provocou a morte da mãe dela, né? Catarina de Aragão, né? Foi ele que foi dando todo o subsídio para desfazer, anular o casamento do rei Henrique VIII com Catarina de Aragão. Então, quando ele foi preso e foi condenado à morte como herege, porque ele apostatou, ele já não era católico, ele tinha se tornado anglicano, era o arcebispo anglicano de Canterbury, né? Ainda hoje o arcebispo anglicano fica em Canterbury, né? Que era onde o arcebispo primaz também da Igreja Católica da Inglaterra ficava. Muita coisa do anglicanismo hoje seria familiar para muitos católicos, né? Temos os novos ritos, a missa nova, etc. Tem muita coisa parecida com o anglicanismo. Então, quando ele foi condenado como herege, então ele apostatou da apostasia que ele tinha feito. Ele apostatou do anglicanismo e voltou para a Igreja Católica, né? A execução estava marcada para o dia 7 de março de 1556. 2 dias antes, ele assinou uma declaração, né, que era uma retratação, uma abjuração e uma retratação do anglicanismo. Então, ele repudiou toda a teologia luterana e zwingliana, né, e aceitou por completo a teologia da Igreja Católica, né? Uma coisa muito, muito forte, né? Assim, inclusive, ele aceitou a supremacia do Papa, e não o rei da Inglaterra, que seria o chefe da igreja na Inglaterra, mas o Papa é o chefe de toda a igreja no mundo inteiro, né? E também aceitou a tese da transubstanciação, né? E ele declarou que não há salvação fora da Igreja Católica. E anunciou a sua alegria em estar retornando à fé católica. Pediu para receber e recebeu, né, os sacramentos, né, a absolvição, né, participou da missa, etc. Então, assim, normalmente, acabou, cara, ele não podia mais ser executado, né? Ele voltou ao seio da igreja. Todo o processo da Inquisição era isso, não era, o objetivo da Inquisição não era matar, né? O objetivo da Inquisição era dizer, esse cara é herege ou não é herege. E mesmo se ele for herege, mas se ele retornar à igreja, ele não era executado, né? Ele tinha uma penitência, né? Na antiguidade, as penitências eram muito, muito duras. Duravam, às vezes, 1 ano, às vezes 2 anos de penitência, né? Porque no começo do cristianismo eram mais adultos que se tornavam cristãos, que se converteram à Igreja Católica, né? Religião católica. Mas à medida, as confissões no início, inclusive, eram até públicas, reconheciam o erro, mas assim, à medida que foi aumentando o número de católicos, inclusive crianças sendo batizadas, então a dinâmica da confissão, etc., a penitência, tudo isso foi mudando, né? Então,
mandar o Cranmer para a fogueira foi adiado. Não dá para ter, ele já se arrependeu, né? A Igreja Católica, o Chesterton diz com muita propriedade, né? É a única entidade no mundo que vai atrás do criminoso não para puni-lo, mas para perdoá-lo, se ele quiser, né? É a única entidade no mundo que vai em busca do criminoso, daquele que cometeu a falta, não para punir, mas para perdoar. Acho essa frase espetacular. Mas assim, a rainha Mary, não, ele foi tão escandaloso o erro dele que não dá para tratar ele dessa forma, né? Então ele ainda fez mais uma declaração de abjurar, né, de apostatar, etc., né? Mas uma confissão total de pecado que ele fez e tudo, mas assim, não deu. Ele foi... a rainha Mary disse assim que a sua iniquidade e a sua obstinação eram grandes demais contra Deus e contra a graça, né? Então ela não permitiu que ele vivesse, né? Passando agora para uma outra coisa, que é o seguinte: era proibido ter padre na Inglaterra. Quem recebesse um padre, abrigasse um padre católico, corria o risco de ser condenado à morte. Então, assim, à medida que os padres velhos, basicamente, para continuar padre, tiveram que apostatar, ou seja, padre anglicano, né, que não resolvia o problema dos católicos. Então havia um problema. E aí? E os ingleses vão viver como sem os sacramentos? E aí teve um gesto absolutamente espetacular de uma pessoa chamada William Allen. Falou, não, vou criar um seminário inglês no continente, né? Então ele criou o colégio de Douai, né, o seminário de Douai, na França, em 1568. Veja que a rainha Elizabeth não tinha ainda nem sido excomungada, mas toda a política dela era uma política anticatólica. O catolicismo é sempre a pedra de tropeço de quem tem um programa que não é católico, porque a igreja não muda, né? Mesmo com todas as possíveis adaptações aqui e ali, que podem ir, mas que podem voltar, a igreja não muda. É diferente de uma seita religiosa, né, que não tem essa tradição, não tem essa coisa de não muda, né? A verdade não muda. Você pode, com muita cautela, alterar algum procedimento, coisas pequenas ao longo do tempo, né? Então ele criou esse seminário em 1568 e ele foi suprimido, o seminário, pela Revolução Francesa, 1793. Que coisa, não? Quer dizer, 220 anos, vamos dizer aí, né? O seminário estava funcionando. Teve uma época que o seminário teve que sair de Douai, né, ir para a cidade de Reims, tudo na França, né? E tem uma Bíblia, que é a Bíblia de Reims, de Douai-Reims, que os padres do seminário traduziram para o inglês, porque os reformados, os protestantes, haviam feito outras traduções, mas às vezes com parti pris, né? Então traduzia de uma maneira tal que justificava melhor as suas teses, né?
Então ele falou, não, vamos traduzir agora, fazer uma tradução. E fizeram uma tradução, os padres lá em Douai, dessa Bíblia. E o presidente Kennedy, que foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos, né? O Biden era católico, mas não cumpria a doutrina católica, né? A favor do aborto, etc, etc, né? Então o presidente Kennedy, ele jurou, fez aquele juramento de posse de presidente dos Estados Unidos com a mão em cima de uma Bíblia de Douai, de Hans Douai, aquela traduzida pelos padres do seminário de Douai, em torno de 1600. Né? Douai mandou para a Inglaterra cerca de 300 padres. Que coisa espetacular, né? Porque primeiro, você para ser um padre, você tinha que fugir da Inglaterra. Era proibido sair da Inglaterra sem autorização. Ninguém podia sair da Inglaterra sem autorização se ele fosse passar mais do que, sei lá, 3 meses, 6 meses, eu não me lembro o prazo exato. Saiu e não falavam nada, desapareciam. Mas as famílias se tornavam vigiadas, as famílias dessas pessoas. Né? Esse cara vai estar no seminário de Douai. Então, assim, a maneira que esse William Allen, que se tornou cardeal depois, cardeal Allen, não, nós temos que dar um jeito de que os ingleses tenham os sacramentos. Né? Formaram esses 300 padres, né? Desses 300, 116 foram martirizados. Que coisa mais espetacular. Que vocação, né? Eles sabiam que iam ser martirizados, né? E nunca deixaram de ir para o seminário. A chance de morrer era altíssima na hora que você voltava para a Inglaterra. O primeiro, né? Os primeiros padres começaram a voltar para a Inglaterra em 1574. Se você pensar aqui, 8 e 6, 14, né? Então, primeiro os padres formados em Douai foram ordenados em 1574 e começaram a voltar para a Inglaterra. Em geral, até eram filhos de famílias nobres ou famílias abastadas, né? Ou famílias aristocráticas da Inglaterra, né? Então, o primeiro mártir, eu não podia deixar, eu até sentei isso recentemente aqui, foi um padre cujo nome é muito estranho, né? Assim, é o nome de um santo. Ele foi santo, mas assim, o nome dele também já vem de um santo, né? É São Cuthbert Maine. Ele foi o 15º missionário enviado por Douai para a Inglaterra, de volta para a Inglaterra. E foi escolhido por Deus para ser o primeiro mártir do seminário. E ele tinha sido batizado no dia 20 de março, que é a festa de um santo chamado São Cuthbert, né? Por isso que o nome dele é Cuthbert Maine. Né? Quando esse Cuthbert Maine voltou, os padres tinham que ficar numa casa nobre, numa casa grande, perdido no meio de muitos funcionários, né? Para não atrair a atenção dos espiões da rainha. Né? Até um empregado podia denunciar. Não recebi o pagamento, vou denunciar e tal, né? Então esse Cuthbert Maine, ele foi morar na casa de uma pessoa extraordinária, realmente extraordinária, chamado Francis Trajan, que era na região de Cornualha. Então, Trajan era um homem muito rico,
muito hospitaleiro e um católico fervoroso. Vou falar algumas coisas aqui que são inacreditáveis. Eu tenho uma grande admiração. No passado eu dei uma aula sobre ele, né? Eu dei uma aula sobre o mártir, né? O São Cuthbert Maine, mas dei uma aula também sobre esse Francis Trajan, né? Que é o cara que abrigou o São Cuthbert Maine na casa dele. Então, como eu falei, era comum, né, que os missionários se hospedassem em casas de famílias influentes, com grande criadagem, que permitia que sumissem no meio dela. Ah, mais um, quem é? Aquele é o mordomo, aquele é o ferreiro, aquele é o professor. Só que professor, ninguém podia ensinar na Inglaterra se não tivesse uma autorização do clero anglicano. Então, é tudo difícil, né? O cara não podia ter o título de professor, né? Tutor. Não. Aí você tem que ter autorização do bispo anglicano do lugar, para ele ver se você não é católico. Então, o Cuthbert Maine, né, ele passava por mordomo do Trajan. Ele converteu muita gente, ou fez voltar à igreja muita gente, e nenhum deles que ele converteu ou reconciliou com a igreja voltou a ser herege de novo, que é um feito muito interessante. Nessa casa ainda se via o esconderijo, porque onde é que o padre iria guardar os paramentos, né? O missal para rezar na missa, né? Os outros objetos que ele usar, né? Para a água e o vinho, né? Então tudo isso tinha que estar guardado. E ele mesmo, o padre, tinha que ter um lugar para se esconder. Então uma das coisas que tem hoje na Inglaterra, muito aí, agora então com esse negócio de YouTube e tudo, são influenciadores, né, mostrando o esconderijo dos padres nas grandes casas da Inglaterra. O nome é Priest Hole, né, esconderijo dos padres, né. Tem cada coisa, né. Eu coloquei aqui, eu vou só rapidamente colocar, porque é interessante isso aqui. Isso aqui, ela está mostrando uma casa católica, né? E ela vai mostrar aonde era o esconderijo do padre nessa casa, né? É muito interessante. Quer dizer, era um lugar altamente desconfortável, mas tinha que ser uma coisa que as pessoas não desconfiassem, né? Porque mesmo quando alguém denunciava, tem um padre aqui que rezou missa tal dia. Aí a polícia chegava lá e tal, mas não achava, não tem ninguém aqui não. E o cara não achava nada. Ficava o dito por não dito, né? Mas assim, muitos foram pegos assim, por denúncia de empregados da casa, né? O Cuthbert Maine, né, ele estava lá, tinha tido uma denúncia, chegaram lá 100 pessoas para prender, mas não sabia quem era ele. Mas quando o principal cara, um cara desprezível lá, chegou, botou a mão aqui, viu que tinha uma coisa aqui no peito dele e tal, né? Aí ele tinha um Agnus Dei, né, um Agnus Dei, né? Ele tinha uma bula, era proibido ter bula, né, do Papa na Inglaterra, mas ele tinha uma bula, uma cópia de uma bula, que era uma coisa específica para o seminário de Douai, né? Aliás, tem uma coisa interessante que eu não falei, deixa eu ver aqui. Em Douai, o Douai conseguiu um privilégio especial, né, para poder cantar uma missa solene de ação de graças
toda vez que chegava a notícia de que um dos padres de lá tinha sido martirizado. Então era cantada uma missa solene de ação de graças. Uma coisa impressionante. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, obviamente, quando Cuthbert Maine ouviu a sentença dele, né, de que ele iria morrer, etc., ele gritou, Deo graças, né, olhou para o céu e disse, Deo graças, né. Quando um funcionário chegou e avisou ao padre, né, o padre Cuthbert Maine, que ele morreria dentro de 3 dias, tinha esse costume de dizer isso, né? Ele agradeceu de todo o coração a notícia, se eu tivesse uma coisa muito preciosa que eu lhe daria para agradecer uma alegria tão grande que você veio me anunciar, né? Que era a morte dele. Então ele começou a rezar, a se preparar para a morte, né? Na segunda noite, né, dessa preparação, o quarto dele se encheu de uma luz sobrenatural. Outros presos viram aquilo, foram perguntar, não, deixa para lá, não se preocupem com isso, né? Uma luz, estava iluminado o quarto dele. St. Cuthbert Maine. Os juízes, né, garantiram ao mártir, né, que ó, a gente salva a sua vida, a gente lhe devolve a liberdade, se você afirmar sob juramento, em cima de uma Bíblia, que a rainha Rainha Elizabeth é a chefe suprema da igreja na Inglaterra. Aí o São Cuthbert Maine me dá uma Bíblia. Aí todo mundo imaginou que ele iria abjurar, né, a religião católica, né? Então ele pegou a Bíblia nas mãos, fez o sinal da cruz em cima da Bíblia e disse o seguinte, com toda clareza para todo mundo ouvir, né? Eles achavam que ele dizia, não, a rainha é a chefe da igreja na Inglaterra. Ele falou, a rainha nunca foi, não é, nem nunca será a chefe da igreja na Inglaterra. Quando ele ainda estava sendo julgado, né, as pessoas aproveitam as tortura, etc., para ver se ele implica outras pessoas na conspiração contra a rainha, né? A rainha Elizabeth. E perguntaram ao São Cuthbert Maine, vem cá, o que é que você diz aí do Mr. Trajan e do Sir John Arundel, né? Eles sabiam da conspiração e tudo, falaram, eles são, a única coisa que eu sei deles é que são homens bons e piedosos. E quanto às coisas de que sou acusado, só eu sabia. Ou seja, que ele tinha um Agnus Dei, que ele tinha uma cópia de uma bula, esse tipo de coisa, né? E aí ele foi empurrado, né? Talvez estivesse em cima de uma carroça, né? Ele aí ficou pendurado, enforcado, né? Mas foi uma coisa tão súbita que ele não teve nem tempo de completar o que ele estava falando. Ele estava batendo no peito, né? E dizendo, Deus, eu encomendo a ti o meu espírito, né? E eles cortaram a corda também muito rapidamente, o cadafalso era mal feito, então ele, acho que era bem alto também, quando ele caiu, né, que a primeira parte da execução é essa, enforca, o cara fica lá enforcado. Aí, não morreu ainda, corta a corda, o cara cai, né? Só que quando ele caiu, ele bateu na quina do cadafalso, né? E um dos seus olhos saltou da órbita, saiu um olho da órbita dele, por causa dessa pancada. Então é possível que na hora da carnificina, né, de abrir, castrar, de abrir a barriga, de estripar, né, tirar as tripas, né,
tirar o coração, né? E botar no fogo do lado e depois cortar a cabeça e os braços, talvez ele já não tivesse sentindo muito, até por causa dessa pancada, né? Aqui, essa ilustração aqui da esquerda, a ilustração que eu tinha pego isso antigamente, é um negócio horripilante. Tem um que está na forca, né? Tem outro que já está lá na maca, vamos dizer assim, né? E estão tirando as coisas dele todas. Já foi emasculado, né? Já foi aberta a barriga dele e tal. E estão colocando ali, tá vendo? Um braço, uma perna dele ali no caso, no fogo para poder depois mandar para ser pregado e exposto em algum lugar da cidade. Tá? São Cuthbert Maine. Outro que eu quero falar é a pessoa que o abrigou, esse Francis Trajan, né? Que é um negócio inacreditável. Inacreditável. Então, ele foi o primeiro inglês acusado de abrigar um padre católico e receber dele um Agnus Dei. Então, não só ele abrigou, como ele teve a ousadia de receber um Agnus Dei, né? E pagar por isso. Pagou muito caro por isso, né? Tem um antecedente que talvez tenha muito a ver com a caçada a São Cuthbert Maine, na casa dele, né? Porque ele era muito católico, mas vivia num ambiente muito perigoso, que era um ambiente da corte, da rainha Elizabeth. E a rainha gostou dele. Ele era casado. A rainha nunca casou. A rainha teve muitos amantes, né? E ainda assim era chamada de a Rainha Virgem, né? Mas os livros que eu li, né? Eu comprei todos os livros que eu encontrei sobre esse Francis Trajan, dizem que a rainha se engraçou dele. E um belo dia mandou as damas de companhia dela convocarem o Francis Trajan para ir ao palácio da rainha. Ele sabia o que ela queria. Ele falou, não, estou passando mal e tal, né? A rainha foi lá. A rainha foi na casa dele. E ele negou a rainha, ele recusou a rainha, né? Fugiu. Não, realmente, tal, ele fugiu. E tempos depois, então, aconteceu esse episódio de prenderem o padre Cuthbert Maine na casa dele, na Cornualha, longe de Londres, né? Será que não tem uma ligação? O cara chegou lá um cara com 100 soldados, né? Para caçar um padre na casa dele. Queria achar de qualquer maneira. Quando o Trajan foi preso, foi dado a ele uma opção. Olha, se você sair aí da prisão, basta você sair, atravessa a rua, assiste um culto anglicano ali, você está liberado. Ele não aceitou. Ele passou 30 anos preso. 30 anos preso. A rainha nunca mandou matá-lo, né, executá-lo. Né? Teve 8 filhos na prisão. A mulher dele visitava ele na prisão. E, para culminar tudo isso, né, quando a rainha morreu, enquanto a rainha era viva, vingança de mulher, né? Vingança de mulher rejeitada, né? Rainha rejeitada, né? Quem ele acha que é, né? Ficou preso todo o período que a rainha Elizabeth ainda estava viva. Quando a rainha Elizabeth morreu, veio o rei James, né? E ele fizeram um acordo, ele foi liberado, expulso do país, foi primeiro ali para a região da Bélgica, França, norte da França, Bélgica, depois foi para a Espanha, depois foi para Portugal.
Ele não se deu bem na Espanha por causa do clima. Aí foi para Portugal e morreu em Lisboa, né? E aí essa imagem aqui do lado é um negócio espetacular. Eu já tirei foto minha aqui e tal, né? Tirei foto dos meus filhos aí, porque é um negócio. Ele foi enterrado em pé nessa igreja lá em Lisboa, que é a igreja de São Roque. Essa placa, isso é enorme, isso é alto isso aqui, tá? Tá lá com esses ditos. Aqui está em pé o corpo de Dom Francisco Trajan. Que negócio mais espetacular. Que coisa. Fiquei impressionado com essa história. Francis Trajan. Uma outra punição que havia contra os católicos, né? Porque assim, o plano da rainha, dos anglicanos e os outros protestantes, né, era o seguinte: eu vou acabar ao longo do tempo, eu vou desestimular, não vai ter mais padre, eles vão ter que ir para a igreja anglicana, talvez aí para alguma outra igreja protestante, né? Tinha muitas igrejas protestantes na Inglaterra. E outra forma, bom, então o tempo, né? Outra forma era assim: você vai pagar uma multa se você não for para um culto anglicano. Então, em cada bairro, né, cada paróquia antiga, vamos dizer assim, as pessoas tomavam nota de quem estava presente, portanto, quem faltou, quem devia estar lá e não foi. Então, primeiro a multa era: a casa tal não foi. Era uma multa, né? Depois a multa passou a ser uma multa por cada pessoa que não foi. Estava em idade de ir e não foi. Bom, negócio para falir, né? Para a pessoa ir à bancarrota, né? Eu coloquei aqui o nome de 4 famílias. Isso aqui para não procurar em 10 livros e não sei o que e tal, eu sabia mais ou menos quais eram. Então, assim, eu coloquei na inteligência artificial. Perguntei: vem cá, quais são algumas das famílias e tal. Eles deram isso aqui. Famílias que pagaram durante décadas, algumas por 2 séculos, a multa para não ter que ir a um culto anglicano ou um culto protestante. Que negócio mais espetacular. Que sofrimento, né? A bancarrota, isso é... Senão, então, você teria que subornar alguém. Não, ele já pagou e tal, ou não, ele só tinha 2 pessoas em vez de 10 na casa. É muito duro isso, né? Então, essa família Throckmorton, os Throckmortons, né? Eles eram recusantes. Recusantes era o cara que se recusava a ir ao culto anglicano, né? Então, desde a segunda metade do século XVI até o começo do século XVII, eles pagavam multa, né? Conseguiram preservar muitas das suas riquezas, né? Apesar das pesadas multas financeiras que eles pagaram. Depois, outra família muito importante, muito famosa, esses Arundel, né? Eles pagaram a multa durante várias gerações da família. Pai pagou, filho pagou, neto pagou, bisneto pagou. Então, assim, muitas gerações foram pagando a multa, até que deixou de ser um crime esse negócio, né? O católico não podia nem ser testemunha num processo, porque, entre aspas, né, um traidor, ele não é confiável, ele não pode, o testemunho de um católico não vale, né, numa corte de justiça, né? Então essas coisas só acabaram ali mais ou menos em 1830. E o que ajudou muito a mudar a situação dos católicos na Inglaterra foi a Revolução Francesa, porque foram muitos padres, né, muitos religiosos, fugiram para a Inglaterra
E, pô, os caras não são nenhum bicho-papão não e tal, né? Então foi dando, não, peraí, a realidade é outra. Então, finalmente, em 1830, essas leis foram abolidas, né? O Wellington, que era, se eu não me engano, ele era o primeiro-ministro na época, né? Ele era contra abolir e tal, era um cara muito anticatólico, tá? Mas foi abolido, tá? Outra família é esses Townley, de Lancashire, né? Porque às vezes essa família tem mais de um lugar, você tem que dizer, ó, são os Arundels de Wardour Castle, né? Em Wiltshire, né? Então esses Townley pagou multa de recusância, né? Durante muitas décadas. Porque como os papéis dessa família ainda não sumiram, desapareceram, as pessoas sabem exatamente que eles foram pagando, décadas pagando essa multa, para não precisar ir a um culto anglicano, né? E finalmente eu coloquei os Peters, né? Então, não era simples, tá? Eu também fiz aqui um resumo dessas multas, porque não sei, talvez eu não tenha tempo mais na minha vida de voltar a esse assunto. Como é a história dessas multas, né? Porque é isso que mata, né? Pô, mas pai, não tem comida. Se a gente for ali, ó, assistir o culto, tem comida. Não vão pagar, vamos ficar com fome mais um dia. Então, o sistema de multas foi aumentando ao longo do tempo, né? Foi endurecendo ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, teve uma lei de 1559, né, que tinha uma multa relativamente pequena, mas era muito apreciável, de 12 pence, né? Na época era o salário de um dia de um trabalhador. Mas era só para a missa do domingo, anglicana. Então, mas esse foi o precedente, né? Eu consigo pagar, né? Depois teve uma outra lei, muito mais dura, de 1581, que é a lei para manter os vassalos de Sua Majestade, a rainha, na sua devida obediência. O nome da lei era assim. Então, o que é que essa lei deu? A multa era 20 libras por mês. Aí é para matar, né? Aí é para matar. 20 libras por mês. Se você não comparecesse a um culto anglicano no domingo, né? Então, hoje seria o equivalente a milhares de libras esterlinas. Muito duro. Depois, tornou ilegal celebrar ou participar de missa católica, né? Depois, permitia a tomada dos bens dessas pessoas, até 2/3 das terras que eles tinham, se o cara não conseguisse pagar as multas, né? Então, assim, é uma coisa para matar mesmo. É muito difícil. E ainda assim, muitas famílias não iam ao culto anglicano e pagavam essas multas, né? Aí, em 1587, as penalidades se tornaram muito mais severas, né? Eles permitiam a tomada, né, o confisco de todos os bens e todas as terras das pessoas que não tivessem feito o pagamento. Então, em vez de pagar o tal dos 20 libras por mês de multa, né, que o cara de recusância de ir ao culto anglicano, podia tomar 2/3 das terras.
É duro. Todos os recusantes tinham que estar registrados pelas autoridades locais, então você sabia quem era e quem não era, né? E finalmente aqui, sob o rei James, né? Jaime I, a lei de 1606, né? Tinha que ter um juramento de lealdade, né? De fidelidade ao rei, multas adicionais e restrições à educação católica. Você não tinha nem como mandar para o continente para estudar numa escola católica, né? Dura. Como é que eram aplicadas essas leis de recusância, né? Dependia muito do juiz do lugar e dos informantes do lugar, né? Algumas famílias negociavam reduções nos pagamentos, né? Pela influência que elas tinham, inclusive junto à corte. Essas coisas sempre foram assim, né? Ah, não, poxa, eu te dou alguma coisa, um presente aqui, alguma coisa, pô, eu pagar isso tudo não dá e tal. A corte, entretanto, ela preferia a multa mensal em vez de tomar terras. O que eu vou fazer com essas terras? Quando é que eu vou ganhar alguma coisa por causa dessas terras? Às vezes tomava a terra para dar para um aderente deles, né? Em períodos de crise, né? O rigor da lei era maior. Por exemplo, quando a Espanha tentou invadir a Inglaterra com a chamada Invencível Armada, né? Os espanhóis nunca chamaram de Invencível Armada, os ingleses que chamaram e continuam chamando por propaganda, né? As famílias mais ricas conseguiam fazer algum acordo para rezar a missa na casa deles. Isso tinha muito também nas embaixadas. A embaixada da Espanha, teve uma dessas embaixadas que desmoronou tanta gente lá dentro assistindo a missa, no andar de cima. A capela, né, de um embaixador, desmoronou. Então, é uma coisa muito dura. Depois a multa passou a ser por pessoa e não por residência, já imaginou? Em vez de ser 20 libras, por exemplo, pela casa toda, seria, vamos dizer, 20 libras por cada membro adulto em idade de atender os serviços anglicanos. É a falência total, né? Se você tivesse pai, né, morando com você, mãe, um irmão doente, mãe doente, um casal de filho, um filho que casou, mas que estava lá, tudo isso aí juntava para contar nas multas. Era um negócio. E o pessoal da casa, né? Então você tinha os empregados, você tinha que pagar por eles, né? Os familiares católicos e outros que vivessem lá, né? A casa normalmente ela tinha o quê? Ela tinha o chefe da casa, né? A sua esposa e os filhos, né? Parentes velhos, não tinham mais como se sustentar, iam para a casa dessa pessoa mais rica, né? Agora tinha que pagar a multa per capita de todos que estavam em idade de ir a um culto anglicano. E tinha um caso, né, que católicos, né, mulheres católicas, né, que casaram com protestantes ricos, né? A pessoa, a pressão, mulher
vai ter que ir lá. Não dá. E assim, ao contrário de outras coisas na vida, e até de outras religiões ou de outras seitas, o católico não pode negar que é católico, né? Porque Nosso Senhor disse, se você me negar, eu vou te negar. Então você não podia negar, eu sou. Quantos desses mártires, né, na hora lá do julgamento, se você confessar que não é um padre católico, você está liberado. Eu não sou um padre católico. Como que eu não sou? Né? Como é que eu posso dizer uma coisa dessa, né? Bom, vamos parar por aqui. Na próxima conferência, eu vou começar falando desse São John Southworth, que é uma coisa inacreditável. Ainda nesse meu detour, né, da Revolução Francesa para os mártires da Inglaterra. Ave Maria, cheia de graça, era convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, santos mártires da Revolução Francesa, santos mártires da Inglaterra, santas carmelitas de Compiègne, rogai por nós.